Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nas doutrinas fundamentais. Aqui na quarta-feira, no nosso culto de oração e doutrina, nós temos visto aquelas doutrinas que fazem a base do cristianismo bíblico. E talvez, ou deveria ao menos ser, esta doutrina a que mais nós deveríamos ter interesse. Não tem nada mais importante para nós do que nós entendermos corretamente como ser salvos. Imagina eu ter o meu sistema escatológico perfeito, eu acertar toda a cronologia da escatologia, mas eu errar nesse ponto. Do que adiantaria? Né? Então isso aqui é fundamental em duplo sentido, como doutrina, mas especialmente pelo assunto que ela está tratando, porque disso depende a nossa alma. Então, aqui está o segundo estudo, mas hoje é o terceiro, mas como é uma sequência do anterior, eu vou só recapitular brevemente o que nós vimos até aqui para poder ter um fluxo lógico daquilo que nós veremos de novidade hoje. Então, nós temos visto desde a semana passada sobre como ser salvo. E nós temos aprendido que a salvação ela é algo abrangente, no sentido de que o Senhor Jesus nos salva da punição do pecado. Então, nesse sentido, nós que cremos em Jesus podemos dizer que nós fomos salvos, como se ocorreu no passado, no momento da conversão. Nós fomos salvos da punição que o pecado impunha a nós, uma condenação eterna. Nós estamos sendo salvos no momento, no presente, também do poder do pecado, da escravidão que o pecado impõe a nós. Então, quando nós cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos dá condições de entender o que é pecado, vencer as tentações e parar de pecar. Não que nós faremos isso de maneira perfeita, porque o pecado continua nos atrapalhando e será assim até o fim desta vida. Mas nós já estamos sendo salvos do poder do pecado sobre nós. E também há um aspecto futuro na salvação, que na glorificação nós seremos salvos também da presença do pecado. E aqui é algo definitivo. Um dia nós seremos salvos definitivamente do pecado e de qualquer marca que o pecado impõe sobre nós. Então, aqui eu estou brevemente passando, porque esses não serão os nossos assuntos. E aí nós paramos um pouquinho para meditar. Será que alguém pode estar errado acerca da sua própria salvação? Achar que está salvo, mas estar redondamente enganado? Será que isso é possível? Alguém imaginar, não, mas eu creio e eu sou salvo, mas na verdade não ser? E aí nós vimos um texto de Mateus 7, 21, 23, que nos mostra que sim. Jesus conta que na consumação do reino, pessoas estarão lá à porta do reino batendo e dizendo, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome eu fiz muitos milagres. E o Senhor dirá a essas pessoas, apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Então existe um risco real de pessoas se tornarem religiosas. Uma religiosidade vazia que não leva a Cristo, o Cristo das Escrituras, e que não traz salvação, apenas traz engano. A pessoa se engana naquela condição. Normalmente são pessoas, eu sou salvo porque eu vou na igreja todo domingo. Eu sou salvo porque eu leio a Bíblia frequentemente. Eu sou salvo porque eu nunca fiz nada de mal para ninguém. A fé normalmente não está alicerçada único e somente em Cristo, mas em outras coisas, muitas vezes em questões meramente religiosas. Aí nós vimos que por conta disso, a Bíblia nos ensina de maneira muito clara que nós somos salvos somente pela fé. E aí nós vimos toda uma base bíblica acerca dessa salvação somente pela fé e não por obras. Em especial o texto de Efésios 2, 8 e 9, que é muito claro sobre isso. Depois, vimos também o que é fé. E aí vimos toda uma base bíblica também para mostrar que fé é crer em Jesus, mas conforme ele é descrito na palavra. É crer em Jesus, mas o Jesus das Escrituras. Por quê? Porque muitos tipos de Jesuses estão sendo oferecidos em nossos dias.
Você tem o Jesus do Espiritismo, você tem o Jesus presente nos Testemunhos de Jeová, você tem o Jesus presente nos Mormons, você tem o Jesus presente no Islamismo. Todos eles acreditam na figura de Jesus, né? Existe até o Jesus histórico. Porém, se você não crer naquele Jesus, o Filho de Deus, como nós vimos no domingo, o Jesus revelado pelas Escrituras, aquele que tem os atributos, ele é o próprio Deus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, 100% homem, 100% Deus, nós estaremos colocando a nossa esperança em um falso Deus, porque ele sequer existe. Só existe na nossa própria cabeça ou na mente das pessoas. Aí, qual Jesus nós cremos? E aí nós falamos um pouco sobre isso, né? A importância de crer, e os textos enfatizam a ideia de se submeter a Jesus como Senhor, a crer que Jesus é o Filho de Deus, dentro do contexto bíblico, ou seja, crer na divindade de Jesus. Vimos também quais são as implicações da fé verdadeira, e as implicações são uma convicção de que a salvação é encontrada somente em Jesus, que nós não podemos colocar as nossas boas obras nesse cálculo da fé, nós não podemos achar que as nossas boas obras podem nos fazer alcançar a salvação. Então, quando você crê em Jesus mesmo, você abandona essa ideia, você entende que as suas obras não são nada diante do Senhor, que você precisa somente de Cristo. E aí nós passamos a ter uma nova percepção do valor das coisas, né? É como se na conversão Deus troca os nossos óculos, né? Troca a nossa maneira de enxergar o mundo, muda completamente. Está dentro desse processo de renovação da mente que o irmão Alexandre aqui falou. Né? Nós passamos a enxergar o mundo de acordo com as lentes do Senhor, de acordo com a sua palavra. Então isso também é uma implicação da fé verdadeira. Aquele que tem fé salvífica, ele passa por essa transformação, porque ela não vem de nós, ela vem do próprio Senhor, por meio do Espírito. Então, de maneira resumida aqui, aquele que crê de verdade, ele crê que Jesus é o único, não há outro Salvador, é somente ele, não divide a sua fé, né? Jesus, é Maria, não sei mais quem, não, é Jesus, somente Jesus morreu na cruz, somente ele pode me salvar, e ele é também suficiente no sentido do que ele fez por mim, é suficiente. Eu não posso e não preciso acrescentar nada, porque o que Jesus fez foi aquilo que eu precisava. A morte de Cristo era a minha morte. Eu creio naquilo que ele fez, não naquilo que eu posso fazer. Vimos também qual é a origem dessa fé. Será que essa fé vem de nós? É porque nós somos mais espertos, mais inteligentes? Daí nós vimos várias bases bíblicas que nos mostram que a fé tem uma origem sobrenatural. A fé é dom de Deus, vem do alto. É o Senhor quem nos transforma. E aí vimos, além desses textos também, como o profeta Ezequiel fala sobre essa transformação, tirando um coração de pedra, colocando um coração de carne. É uma ação de Deus em nós. Isso tudo está gravado, né, irmãos? Não vou me debruçar de novo, né? Porque senão a predestinação não chega nunca, né? Então vamos terminar hoje. Seguindo, e aqui mais uma vez eu faço uma pergunta para provocar o pensamento de vocês. Será que existem diferenças entre esta fé que nós chamamos de salvadora, a fé salvífica, de uma reação meramente emocional, alguém que acha que foi salvo, mas esse achar, essa confiança vem por algo meramente emocional, ou também meramente um consentimento intelectual, no sentido de, não, eu entendi, eu creio. Será que existem diferenças desta fé que é sobrenatural, que o Senhor nos dá, de uma confiança em Jesus que tem na sua origem meramente uma emoção ou uma concordância em relação à mensagem? Será que existe diferença sobre isso? E aí vamos ver alguns textos que vão nos falar sobre isso. Pegue sua Bíblia e hoje vai ser aquele busca texto de um lado, busca texto do outro. Então, se você não tem Bíblia, os irmãos podem pegar para você.
Mateus 13. No início eu vou dar um tempinho, mas é que tem tanto texto hoje que daqui a pouco eu pode achar, e se não achou, só escuta. Se não, nós vamos tarde. Mateus 13, verso 19 a 22. A famosa explicação acerca da parábola do semeador. Ele diz ali: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus diz, olha, existem certas circunstâncias onde a pessoa vem na igreja, ela não compreende nada do que foi dito, e ela sai pela porta e já esquece tudo. Tá? E pode, aqui ele coloca como uma ação até espiritual, no mundo espiritual. Né? Então ela já não compreendeu, saiu lá fora, Satanás vai, arranca toda a mensagem, não sobra nada. Ela não vai lembrar. Né? Possivelmente, se você recordar a pregação de domingo, você não é esse caso. Agora, se você pensar, mas eu tive aqui domingo, não lembro de nada. Comece a orar, Senhor, me livre disso. Não deixe minha mente cauterizada, que eu lembre das coisas. Aí vem um segundo caso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então escuta a pregação e, nossa, é isso mesmo. Ah, pastor acertou em cheio. Olha o que a Bíblia diz, é verdade. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ele sai convicto, não, eu preciso mudar de vida. Ah, eu estou num relacionamento, eu moro junto com a minha namorada e o pastor, né, a Bíblia diz que não pode ser assim, nós precisamos estar casados. Vamos lá. Mas daí vem mas é difícil fazer isso, né? Quer saber de uma coisa? Deixa assim. Pode ser N coisas. Sofrimento por defender a Cristo diante de familiares que não creem, manter uma postura cristã no trabalho, N coisas. N coisas você pode enquadrar. Quando se torna difícil demais, não está disposto. Você imagina se nós vivêssemos tempos de perseguição de fato. Isso aqui nós íamos observar na saída da porta da igreja. Né? Aí vem mais um caso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela percebe que os valores dela têm que mudar. Ela descobre que ela não pode mais querer construir um reino para ela mesma, mas ela tem que entesourar no céu, contribuir para um reino que é invisível agora. Eu não estou disposto. Aqui você encaixa muito bem a história do jovem rico lá, né? Vende todas as coisas que tem e me segue. Não, eu não estou tão disposto a isso, não. Mas esse caso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Irmãos, aqui o compreender não é simplesmente entender. O compreender aqui desse versículo não é só dizer, faz sentido, tem lógica. Aqui é um abraçar a mensagem. Aqui é dizer, é isso mesmo. Nossa, como eu não tinha percebido isso. Olha, é verdade, somos pecadores. É verdade, Cristo é o único caminho. É a ideia de abraçar. E aí o que acontece com esse que compreende de fato? Frutifica. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, qual que é o resultado da fé verdadeira nessa parábola? Uma compreensão que leva à produção de frutos. Frutos compatíveis com a mensagem que ele compreendeu. Começa uma reforma na vida da pessoa. Começa uma transformação que não tem como não ser vista. Existe quem se converte, irmãos, verdadeira conversão, existe um claro antes e depois. Um claro antes e depois. Né?
É muito fácil de observar isso. Então, é isso que ele coloca. Ele coloca, ó, é possível sim que algumas pessoas tenham concordado em um primeiro momento, tenham ali se alegrado com a mensagem, mas essas pessoas que meramente concordam, meramente sentem algo, hoje em dia nós vivemos um evangelho muito sentimental, onde inclusive igrejas ensinam que essas experiências emocionais são verdadeira conversão. Aí você pergunta, como é que foi sua conversão? Eu estava lá no culto, aí tocou o louvor, eu chorei. Isso não é conversão, meu querido. Quando é que você entendeu que é pecador e que precisa de Cristo? Esse é o ponto. Esse é o entendimento. Então aqui ele mostra que há sim a possibilidade de vermos claramente essa diferença entre a fé que salva, que produz frutos, e aquela que é meramente emocional ou de consentimento intelectual, ou é apenas uma concordância. Essa não persevera. Logo ali na frente, abandona os caminhos. Agora vamos para o Evangelho de João. João 2. João 2, 23 a 25. Diz ali, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Olha que interessante. Muitos creram quando viram eles fazendo milagres. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Ué? Por quê? Porque conhecia a todos. Ele está dizendo que Jesus conhecia o coração. Conhecia o coração de cada um que estava ali olhando para ele. E não precisava que alguém lhe desse testemunho ao respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então ele está dizendo, olha, Jesus ele sabia os que criam de fato, os que tinham fé salvadora, e aqueles que estavam ali crendo apenas por conta do que eles estavam enxergando. Eles estavam ali crendo que Jesus era o Messias apenas porque eles se maravilharam com os milagres. Seguiram Jesus por isso, por aquilo que ele fazia, mas não era uma convicção de que Jesus é de fato o Messias Salvador de Israel. Irmãos, hoje em dia, quantas pessoas são seguidas porque supostamente fazem milagres? Irmãos, isso aqui, quando chegar os últimos dias, no sentido período anticristo e tudo mais, quem você acha que mais vai ser enganado por aquele que a Bíblia chama do homem da iniquidade, que operará sinais e maravilhas neste mundo? Irmãos, é um meio evangélico que está só atrás disso. Qualquer pastor que se apresenta dizendo que cura, que faz, lota. Eles não estão interessados no que ele está dizendo, mas no que ele faz. Jesus, essas pessoas também, eles estavam interessados naquilo que eles podiam receber de Jesus em termos de milagre, mas eles não estavam interessados naquilo que Jesus ensinava. Ao ponto de que quando o discurso de Jesus começou a ficar duro, no sentido de que quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, as pessoas, não, isso é duro demais. Os milagres ficaram todos para trás. Eu não vou lidar com essas palavras. Eu não quero lidar com esses ensinos. Então, olha o perigo disso, irmãos. Nós devemos seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. Aquilo que o texto bíblico, aquilo que é Jesus de fato pela Bíblia. Agora pule no capítulo 12. Versos 42 e 43. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus,
Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa fé era uma fé salvífica, irmãos? O texto diz que o desejo de agradar os homens impedia essas autoridades de confessar Jesus de forma pública. Eles estavam mais preocupados no que os outros iam dizer deles do que, de fato, confessar publicamente que estavam crendo em Jesus. Eu não sei, irmãos, se esses homens aqui, mais para frente, no decorrer da história, não tiveram uma fé salvadora. Não sei se depois eles não passaram por um processo semelhante ao do apóstolo Pedro, que em algum momento também negou a Cristo diante dos homens, mas que depois se arrepende e se converte. Mas neste momento, o fato deste texto é que as características que eles apresentam não são compatíveis àquela que é a fé salvífica. Porque a fé salvífica, ela persevera mesmo em tempos difíceis. A fé salvífica vai até o fim. Não importa o que vão dizer de mim. Não importa as consequências. Nós não ficamos medindo. Ah, não, é o crente 007, né? O agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Irmãos, desconfie da sua fé. Se você não consegue confessar diante dos seus colegas no colégio, na faculdade, no trabalho, se você se esconde, leia esse texto de João com atenção. Isso não é característica de fé verdadeira. Agora vamos ao famoso textinho de Tiago 2. Tiago 2, versos 14, verso 17, verso 26. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Aí o verso 17. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto de Tiago já causou muitos debates ao longo da história do cristianismo. Por um bom tempo se achou que houvesse uma contradição do ensino de Tiago com o ensino do apóstolo Paulo. Mas, na verdade, eles se complementam. Por quê? Porque Tiago aqui ele não está defendendo que as obras são o motivo da nossa salvação. Mas que toda fé salvífica ela é acompanhada pelas obras que são a sua evidência. Esse é o ponto. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. As obras é uma consequência natural. Só não vai haver boas obras se for uma conversão no leito de morte. Não deu tempo. Não deu tempo de ver nada. A pessoa creu ali numa situação onde ela não saiu mais dali. Então, do contrário, Tiago diz, olha, eu mostro a minha fé por meio das minhas boas obras. Elas estão aí para evidenciar a minha salvação. Então, a resposta a essa pergunta, né, existem diferenças entre fé salvadora e reação emocional ou consentimento intelectual? Nós podemos dizer que a fé salvadora, ela persevera e ela produz evidências. Enquanto que a fé que é emocional ou meramente intelectual, ela é uma fé improdutiva. Ela não produz frutos. É uma fé que não perdura, que não vai muito longe e também que não salva. Tá? Então essa é as diferenças de uma fé verdadeira, de qualquer outra confiança que não provém do sobrenatural. Agora vejamos ainda sobre a fé salvadora. Conforme nós já aprendemos aqui, fé salvadora é crer em Cristo, é confiar nele, depositar a nossa esperança nele. Nele como ele é
apresentado nas Escrituras. E essa fé verdadeira, ela é sempre, em primeiro lugar, precedida pela pregação. Ou seja, o meio como a fé ela é concedida aos crentes, o meio que Deus instituiu para transmitir a fé é a pregação. E aqui quando eu falo pregação, eu estou falando da transmissão de uma mensagem. Isso é pregação. É pregar, é anunciar uma notícia, algo que é inteligível, algo que é compreensível. Nós chamamos essa mensagem de evangelho. A fé, ela é precedida pela pregação. Então, como alguém vai crer em Jesus se não ouvir falar sobre ele? Como alguém vai depositar confiança em algo que ele não conhece? Então, sempre há uma pregação envolvida. Como eu recebo fé? Primeira coisa que vai acontecer é alguém me falar sobre Cristo. Isso precede. Depois, a fé salvadora também é acompanhada pelo arrependimento. A fé salvadora sempre será acompanhada por isso. Por um processo de arrependimento. Um arrependimento que nasce dessa compreensão da mensagem. Do convencimento de que nós temos uma natureza pecadora. Que por causa do pecado que nós nascemos, herdamos, isso traz consequências a nós. Então você tem, depois da pregação, o arrependimento. Não há como alguém dizer que crê e não se arrepender. Continuar dizendo, não, mas eu sou bom. Eu creio que eu tenho lugar no céu porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, eu ajudo todo mundo que eu posso. Não, há uma clara convicção da nossa miséria e isso nos leva ao arrependimento. E depois, essa fé salvadora é também seguida da perseverança e dos frutos. A fé salvadora sempre será perseverante. E ela sempre é acompanhada de frutos visíveis, que são a evidência desta fé. Como é que nós cumpriríamos a ordenança do batismo se não houvesse frutos? Como é que nós saberíamos quem batizar? A gente batiza aqueles que nós vemos as evidências de conversão. Quais são essas evidências? Começa pela compreensão da mensagem, a capacidade de dizer que mensagem é essa que ele acredita, e também por meio de arrependimento claro, de mudança de vida, de um antes e depois. É dessa forma. Então sempre é acompanhado. E agora nós vamos nos debruçar nesses 3 pontos para ver as bases bíblicas, porque não importa o que eu estou falando, importa o que a Bíblia diz. Então agora tem que ter a base para essas coisas. Então a pregação como um fator que precede a fé. Da onde nós tiramos isso? Aí são vários textos. Vamos lá. Lucas 16, 31. Se você for mais lento que eu, você só escute. Lucas 16, 31. Diz o texto. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Que história é essa? A história de Rico e Lázaro. Lembram? Rico no inferno, Lázaro no céu. Ou ao contrário? Não, é o rico o Lázaro no céu. E aí o rico está lá, por favor, Senhor, ressuscita Lázaro e manda ele lá contar para os meus pais, para os meus parentes, porque se eles verem Lázaro ressuscitado, eles vão crer. E aí qual é a resposta de Abraão aqui, né? Se não ouvem Moisés e os profetas, não vão se deixar convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Eles dizem, olha, a mensagem está sendo anunciada. Se eles não acreditam nessa mensagem trazida pelos profetas, por Moisés, que foi registrada, nem que surja alguém dos mortos. Então ele coloca aqui que a pessoa vai crer por conta daquilo que está sendo transmitido. É a pregação que precede e não um milagre ou qualquer outra coisa. Depois, João 17, 20.
Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E o que mais? Crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Então, o crer, inevitavelmente, é crer numa mensagem. É crer em algo que foi comunicado. Então, é necessário pregação. Romanos 10, aqui talvez o texto mais usado aqui para falar sobre isso, esse assunto. Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só invocar. É só invocar o nome dele. Só dizer, Senhor, me salva. Será que é isso? Olha o que continua dizendo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Muito claro, né, irmãos? Para você invocar o nome do Senhor para salvação, isso significa que você tem que ter ouvido sobre ele. Alguém tem que ter pregado. Alguém tem que ter te explicado quem é Jesus. Então, é necessário, sempre precedido. 1 Coríntios, logo na sequência de Romanos. 1:21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem. Por meio do quê? Da loucura da pregação. Por que a pregação é uma loucura? Porque fala de um Salvador crucificado, que foi morto. Ela é loucura para o mundo humanista. Mas para nós é poder de Deus. Irmão, se você quiser anotar as outras bases, não vai dar tempo de ler tudo. Senão eu não vou terminar até o final do ano, né, você? Predestinação. Não vou chegar lá. Ok? Acho que ficou claro aqui esse ponto, né? Todas as bases seguem a mesma linha. Agora vamos para a segunda parte. O arrependimento como fator que acompanha a fé. Irmãos, isso é importante, tá? Hoje em dia, há um movimento na teologia, logo chega aqui. Está nos Estados Unidos isso, chamado Free Grace. Tá? É um grupo de teólogos, não são teólogos assim que você diz assim, hereges, não, bons teólogos, que têm defendido a ideia de graça livre, Free Grace, que não há mais necessidade de arrependimento como fator para indicar salvação. Então eles creem uma graça livre, somente a graça. Não há mais nada, não há mais nenhuma exigência da parte de Deus. E aí nós vamos ver se isso tem base bíblica com esses textos, né? Vamos lá. Eu digo que logo vem para cá, logo vocês vão estar ouvindo isso aqui no Brasil, né? Demora uns anos para vir, mas chega. Mateus 21, versos 28 a 32. E aqui Jesus está propondo uma parábola. E ele diz assim, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês.
Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então ele remete à pregação de João Batista, que era uma pregação: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Era um chamado ao arrependimento. Era um chamado para que o povo judeu se arrependesse de estar andando longe da aliança do Senhor. E ele diz: voltem para Deus, voltem ao Senhor, porque o reino está próximo. Mas eles não se arrependeram. E eles continuaram naquela religiosidade deles. Então aqui ele mostra o arrependimento acompanhando sempre a fé. Ainda ali. Marcos 1,15. E aqui Jesus, iniciando as suas pregações, seguindo a mesma linha de João Batista, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Depois, Atos 2. Aqui temos alguns textos em Atos. Atos 2, 37 a 41. E aqui a pregação, a famosa pregação do apóstolo Pedro, lá onde milhares de pessoas se converteram. E ele diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-o, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitavam a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, mais uma vez, a pregação presente, e aqui claramente, arrependam-se. Por quê? Porque é a consequência lógica de você entender o Evangelho. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. O Evangelho apresenta uma má notícia primeiro. A má notícia é que dá sentido para a boa. Se você não entender a má notícia e não se arrepender, como você vai crer? Não há como. Você não vai abraçar Cristo como Salvador se você não se arrepende dos seus pecados e acha que precisa ser salvo. Então, é uma consequência lógica. Depois, no capítulo 3, verso 19... portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. E depois lá no 11. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Irmãos, eu acho que a confusão que esse movimento do Free Grace faz é achar que o arrependimento é uma obra. Então eles querem desassociar a ideia de que não precisa se arrepender, porque se você disser que você se arrepende, então quer dizer que tem obra envolvida na salvação. Mas é um arrependimento que é consequência da salvação. Né? É uma consequência lógica da conversão. Né? Então nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito e o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma consequência, mas tem que haver arrependimento. Oi? Não, eles não se baseiam nesse texto, Marco. Eles apenas não colocam como uma condição para a salvação. Eles dizem: olha, se uma pessoa não se arrependeu, você não pode dizer que ela não foi salva. Porque o arrependimento não é uma exigência da salvação. Não parece que é o caso aqui? Sempre está acompanhado, porque é uma consequência lógica da mensagem do Evangelho, né? Por fim, a perseverança e os frutos são fatores que decorrem da fé. Vamos para 1 Tessalonicenses.
capítulo 1, de 2 a 10. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mesmo num tempo de perseguição, de sofrimento, nós vemos que as boas obras, os frutos desses irmãos, repercutiam em todos os lugares, pela mudança da maneira de agir, por uma conduta diferente. Então você vê que não foi meramente um entendimento que ficou aqui, mas que desceu ao coração e que foi para a prática. Isso acompanha a fé verdadeira. Agora vá para Hebreus. Hebreus 10, 39. E aqui faz necessário um pouquinho de contexto. Quando o autor de Hebreus, que foi Barnabé, eu não sei, estou brincando, né? Talvez seja, eu acho, mas não sei. No céu saberemos. Quando o autor de Hebreus ele escreve aqui, ele pega um contexto onde muitos judeus que haviam abraçado a fé em Cristo começavam a desanimar por conta da intensa perseguição que passaram a sofrer. E muitos deles pensavam em voltar para o judaísmo, em deixar o cristianismo de lado. E aí o autor vem o tempo todo mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre a lei, sobre Moisés, sobre os anjos. E aqui ele fala nesse sentido, de perseverar na fé. E ele fala, nós, porém, não somos do que retrocedem. Olha, nós, porém, não somos o que volta lá para o judaísmo e abandona Cristo. Vão para a perdição, porque o judaísmo não salva. A salvação é só em Cristo. Se você é judeu e você não crê em Jesus, não importa se você crê no Messias, você não será salvo, porque o Messias é Jesus. Então ele diz, olha, nós não somos desse que voltou atrás, mas somos os da fé. Uma fé que persevera para a preservação da alma. Nós vamos até o fim, nós vamos perseverar, nós não vamos voltar atrás, não importa o custo disso. Porque nós entendemos que a salvação é somente em Cristo. É somente nele, então nós vamos até o fim. 1 Pedro, está aí pertinho. Passa Tiago, 1 Pedro. Capítulo 1, versos 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para você. Para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações,
para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então você vê um tempo onde as provações eram intensas. Ele diz, olha, vocês estão tendo, a fé de vocês está sendo provada como no fogo, mas como vocês têm reagido a isso? Com alegria. Isso são os frutos da fé verdadeira, que não faz como na parábola do semeador, que na primeira dificuldade abandona, mas que persevera até o fim, porque aquela convicção, quem deu a ele não foi ele mesmo, vem do alto. Foi o Senhor quem deu. Não há como perder. E agora, por fim, 1 João. É? Primeiro. 1 João 5, versos 2 a 5. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aqui, irmãos, é importante pontuar, mundo, aqui em 1 João, nesse texto, é todo esse sistema em rebelião contra Deus. É um sistema em oposição à palavra, em oposição a tudo aquilo que Deus ama, valoriza e ordena. Ele está dizendo, olha, a fé verdadeira, ela persevera e vence este mundo. Esse mundo que vai tentar te fazer desistir no primeiro dia. Esse mundo que a todo momento vai dizer, não, isso aí é furada. Não, a Bíblia é antiquada. Não, você não deve guiar a sua vida desse jeito. A fé verdadeira vai até o fim. Ela persevera, ela guarda os mandamentos, ela frutifica. Sempre a fé salvadora, ela persevera e ela produz frutos. Ok? Alguma dúvida? Então, encerramos essa parte da doutrina da salvação, como ser salvos. Vimos várias informações importantes, é como se fosse uma introdução um pouquinho mais estendida acerca dessa doutrina. A partir da próxima semana, a gente entra naqueles assuntos mais polêmicos, né? Predestinação, a Bíblia ensina ou não ensina? Isso é doutrina de Satanás, como alguns dizem, ou é uma doutrina bíblica? Né? E aí sempre vamos ficar com a Bíblia. Nós queremos aprender o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, se ninguém tem perguntas, hoje a dona Luísa não está, então não tem pergunta. Então vamos orar. Pai querido, amado Senhor, louvamos pelo entendimento, pelo acesso que nós temos à tua revelação especial a nós, as Escrituras, a qual nós podemos hoje aqui abrir e ler vários textos juntos, que nos falam, Senhor, e nos indicam o caminho para aquilo que é, sem dúvida, a coisa mais importante desta vida. Encontrarmos salvação dos nossos pecados. E essa salvação está somente em Deus, único e suficiente Salvador. E nós sabemos que o convencimento, a fé verdadeira, é uma obra sobrenatural de Deus. Por isso eu peço, Pai, que todos nós aqui possamos ser alcançados por essa graça. Que todos nós aqui sejamos transformados pelo Santo Espírito. E possamos, então, termos essas evidências que a palavra nos diz que teremos. Que o arrependimento esteja sempre presente em nossas vidas. De uma maneira inicial, nos arrependendo do nosso pecado, da nossa situação como pecadores, mas diariamente também nos arrependendo de pecados cometidos todos os dias. Possamos fazer uma análise diária das nossas vidas. E também, Deus, que haja frutos visíveis
verdadeira em cada um de nós. Transformação, renovação da mente. Então, opera em nós, Senhor, com graça, com misericórdia, e nos ajuda durante essa caminhada, nos faz perseverar até o fim. É o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém. É isso. É domingo então.